noite. Estamos aqui para mais um programa do Conversas na Capela. Hoje vai ser o nosso terceiro programa sobre a história do Porto e, neste caso, a história do povo do Porto. Mais uma vez aqui com o nosso grande amigo Fernando Luís Barbosa. Obrigado, Fernando, por estás aqui mais uma vez. E pronto, e vamos começar então a pegar no último ponto do último programa, do programa 2, e vamos avançar mais um bocado. Fernando. Bem, nós ficamos no último programa, eu acho que poderá ter sido um bocado aborrecido em termos de estar sempre a explicar os nomes, as coisas, não sei o que mais, e acho que talvez agora, até agora tivemos sempre a falar muito longe no tempo, ou seja, as pessoas dizem, mas o Porto foi feito em 1300, ou 1400, ou 1200. Não, quer dizer, o Porto, a característica tripeira de amar o Porto acima de tudo. O que é um tripeiro? O tripeiro é aquele que ama o Porto, que gosta do Porto, gosta da sua cidade com as suas qualidades e com os seus defeitos. Sim, sim. Pronto, e esta qualidade tripeira é uma coisa que nasce realmente em muitas estruturas que foram feitas ao longo do tempo, mas principalmente não nasce no século XVI e fica parada. O verdadeiro tripeiro que nós hoje em dia herdamos é um fruto direto do século XIX. Sim, sim. Que o século XIX vai ser herdeiro de outros séculos, não sei o quê, portanto, a evolução. Eu acho que hoje podemos começar a andar um bocadinho mais depressa do que é que vai acontecer à cidade. Portanto, nós tínhamos falado dos Filipos, os Filipos foram embora, a cidade tem já uma nova estrutura e eu começaria, se calhar, a partir de 1703. 1703. Em 1703 assina-se um tratado, que é o Tratado de Methuen. Com Methuen, o que aqui é assinado? É assinado um contrato, um tratado. São assinados vários tratados, que não, a parte militar não tem muita significância, mas é assinado um tratado que é um tratado comercial. E este tratado comercial é fundamental, vai definir tudo, praticamente. O tratado é uma coisa muito pequena, tem 3 páginas. E é... Luís, diz-me uma coisa, e onde é que uma pessoa pode ver esses documentos? Onde é que eles estão expostos? Tu tens vários, estes documentos expostos não estão. Não. Tu tens, presumivelmente não estão. Estão todos no arquivo, quase tudo está tudo no arquivo nacional, tudo no arquivo da cidade do Porto, ou na Torre do Tombo. No arquivo da cidade do Porto, tem-no ali em frente no Palácio São João Novo, o arquivo municipal. E as pessoas têm acesso a esses arquivos? Não, este tipo de documentos não, mas tens cópias. Existem impressos, há pouca coisa. Portanto, o que nós temos é interpretações e leituras. Quer dizer, existem em livros de história. Quer dizer, tanto Magalhães Bastos, da história do Porto, Jaime Cortesão também. Temos o António Rebelo era só aqui Sim, mas esta documentação existe. Fora, por exemplo, o Tratado de 1120 não temos, mas quer dizer, todos os forais, tudo existe. Estavam na biblioteca, e estão na biblioteca também, alguns até estão muitos. Portanto, temos, o arquivo foi criado para reunir toda a documentação paroquial. Portanto, é criado no século XIX. E vai reunir toda a documentação paroquial, porque a documentação estava na mitra e estava nos párocos, não é? Portanto, não havia uma documentação, civil, perdeu-se muita dela, mas havia uma documentação civil, os vereadores, isso existe tudo. Tudo isso foi parar à biblioteca, que era o mosteiro, e quem organiza, a primeira pessoa que organiza a biblioteca da cidade do Porto até é Alexandre Herculano. E depois as coisas foram todas resolvidas e tratadas e organizadas, e hoje eu acho que está tudo muito bem organizado. Quem tratou disso é um bom amigo, que é o Lacerda, que é diretor da Torre do Tombo há muitos anos. Tem passado os governos todos. Um adorável comunista, militante do Partido Comunista da primeira hora, eu conheço desde antes de 25 de Abril, mas mais que militante. E comunista convicto, principalmente é um historiador e um amante de Portugal, quer dizer, e tem feito um trabalho fora do normal e que ninguém já sabe quem é. Que isto às vezes é, quando se está num cargo público, se calhar o sobresumo que pode dizer de alguém, né? Quer dizer, tem feito um trabalho, tanto ele aqui no Porto como está a fazer em Lisboa,
e vai mantendo, por isso também ninguém... Isso é muito bom. Não tem nada a ver com a política, isto é só porque nós conhecemos depois do 25 de Abril, nós conhecemos tempos quentes, éramos colegas de liceu, embora seja mais velho que eu, e ele é um dos grandes obreiros de termos isto muito bem tratado e bem resolvido. Muito bem, sim senhor. Pronto, deixando esta parte, o que é que o tratado faz? O tratado vai definir que os nossos vinhos entram em Londres ou em Inglaterra com um desconto em impostos, cerca de 1/3, e em contrapartida os produtos manufaturados, principalmente os têxteis, entram em Portugal com isenção de impostos. Este tratado é uma coisa muito complexa porque há quem ache que foi uma coisa relativamente boa para Portugal, há quem acha que isto foi um desastre. Isto vai destruir a indústria portuguesa, porque nós nunca mais temos capacidade de luta na área têxtil ou na área das manufaturas, lutar contra a Inglaterra. Tem uma capacidade de produção muito maior que nós. Portanto, vamos pôr os produtos cá mais baratos, e a nossa indústria, que estava a poder começar a nascer, não nasce. Por outro lado, nós vamos pôr os vinhos e os vinhos do Douro, aqui sim estamos a começar a falar do que é o vinho do Porto, começamos a pôr os vinhos do Porto fora, para a Inglaterra. Depois vai começar a grande discussão sobre os vinhos, que acho que não cabe aqui, mas que dá um programa, quer dizer, só o programa, dá horas de conversa, o que é que foi o século XVIII do vinho. O que é que acontece na cidade? Na cidade vamos ter, de repente, um grande número de ingleses. Os ingleses vão começar a vir, e aqui sim já podemos começar a falar nas famílias inglesas, no sentido de negociantes. Não significam negociantes de vinho. Nós não podemos pensar que os Coburns, ou os Warrs, ou os Taylors, que muitos deles começam a viver nesta época, não vão só trabalhar o vinho. Não. Eles importam, são comerciantes. Ou seja, uma cidade que era de comércio vai-se continuar a manter de comércio. Como é que o Porto vai resolver o problema que tem neste momento com a Inglaterra e durante muito tempo? Portanto, nós, ao fazermos isto, vamos entrar numa coisa que é o déficit. Pronto, nós todos hoje em dia sabemos o que é o déficit, ou seja, compramos muito mais do que vendemos para o estrangeiro. Prontos, nós tínhamos uma bananeira, Portugal tem bananeiras, vai tendo bananeiras Cabana, e nós tínhamos uma naquele tempo que era o Brasil e o ouro. O ouro do Brasil vai pagar o déficit. Só que as coisas não vão correr sempre assim. A cidade está organizada, estamos a falar de uma cidade que tínhamos falado que tinha 6.000 habitantes, nesta altura já podemos estar a falar de 20, 30 mil habitantes. Ter a noção que os ingleses, holandeses, o Kopke é o primeiro vinho, por acaso são holandeses, mas todos são mais ou menos na mesma altura. Eles não tinham quintas no Douro, portanto, aquela noção que nós temos hoje, a verdade, nós temos hoje que as grandes quintas do Douro são de famílias inglesas, ou das grandes marcas, digamos, do grupo dos 11, que são 5 na verdade, dos grandes. Isto não era assim no Douro, não era de todo. O Douro tinha, portanto, os agricultores produziam o vinho, os ingleses compravam o vinho no Douro, o vinho vinha cá para baixo e eles depois exportavam nas pipas. Portanto, não produziam vinho, praticamente não iam lá. Ou seja, aquele era um negócio de comércio. Portanto, há aqui no meio disto tudo, há uma área que está a ser estudada, porque não há muita documentação, mas que está a tentar ser estudada, que é o que é que fazia o negociante portuense no meio disto tudo. Cada vez mais chegamos à conclusão que entre os ingleses e o Douro e o produtor do Douro existia uma série de pessoas mediadores, quer dizer, na prática, quer dizer, que é também uma coisa que nós portugueses sabemos fazer muito bem, que é, como somos comerciantes, e na cidade nós somos uma cidade de comerciantes, temos muito jeito para, eu vendo a ti, tu vendes aquilo, toda a gente ganha uma comissão. Sim. Pronto, isso é um típico da cidade. A cidade, durante este tempo, vai aumentar a população, como estávamos a ver, vai passar de 6 para 8, 10, 12, 20, 30 mil. E o que vai acontecer? Vai acontecer que a cidade
terá uma situação específica que é não as pessoas não vão caber lá dentro. Se nós pensarmos que a cidade, hoje, se nós pensarmos nos nomes da cidade, no tempo, por exemplo, de Dom Manuel, nós tínhamos onde é hoje a estação de São Bento e onde foi construído o mosteiro de São Bento da Ave Maria, portanto, onde é a praça e a estação de São Bento, aquilo chamava-se o Faval do Bispo. Portanto, era um faval, era uma horta. Se pensarmos na Avenida dos Aliados e na Praça Nova, aquilo era uma horta, eram campos de cultivo. E a cidade tinha 4 saídas. Portanto, uma vamos considerar que é o Rio, uma ia para cima, para o Douro, para o interior, a outra ia para o mar. Tinhas uma rua que ia para a Vila do Conde, que é esta aqui, passa aqui, uma via Veteris, que sai da Porta do Olival, vai por aqui fora. Tinhas uma que ia pela Igreja da Lapa, por trás do campo da Praça da República, que era o campo, que nem sequer ainda era o campo Santo Vídeo, que ia para Braga. Tens por entre paredes ou Santo Ildefonso para Penafiel, e eram as 3 saídas, as 3 grandes saídas da cidade do Porto. Quase todas elas até, pronto, vias medievais e romanas. Com o aumento, com o nascimento da cidade, o crescimento da cidade, e passarmos a 20, 30 mil habitantes muito rapidamente, a cidade vai ter que descer para algum lado. Quer dizer, já, de repente dentro já não dá. Começa a haver uma sobrepopulação que vai criar aquela nossa filosofia de sotaque, e esta sobrepopulação é pobre, vive na Sé, e é pobre. Chegarmos lá, vamos falar das ilhas, não sei o quê. Aqui aqui começam a nascer as ilhas, mas essa lógica. Isso sim é que é ser tripeiro. Nós somos filhos das ilhas da cidade do Porto do século XIX, em termos culturais. E esta gente toda vai começar a sair da cidade fora. Nasce a Praça Nova, que é a primeira praça decente que se faz na cidade do Porto. Praça Nova, que hoje é a Praça de Dom João IV, que não é Praça de Dom Pedro IV, agora é Praça, eu sou mudando tantos os nomes, e já está mudado há muitos anos, Praça da Liberdade. Já agora aqui a talho de foice, fica falar, às vezes falamos dos nomes, não sabemos, a Praça de Dom Pedro IV, eu já muitas vezes Praça de Dom Pedro IV, porque esta história se está sempre a ler para esquecer. Praça da Liberdade, a Avenida dos Aliados, que foi construída a partir de 1920, não é a Avenida dos Aliados da Segunda Guerra Mundial, é a Avenida das Nações Aliadas, ganha o nome como Avenida das Nações Aliadas por causa da Primeira Guerra Mundial. Não sabia. É da Primeira Guerra Mundial. Chama-se Avenida dos Aliados, porque chamava Avenida das Nações Aliadas, e é da Primeira Guerra Mundial. Porque nós fomos neutros na Segunda. Mas quando se fala da Avenida dos Aliados, estamos habituados a ver todos os filmes americanos da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a Avenida dos Aliados é a Avenida dos Aliados da Segunda Guerra. Não, é da Primeira Guerra Mundial. O que é que acontece então? Cria-se a Praça Nova, essa está mais ou menos organizada, nasce ali o convento dos congregados, há já uns cailhositos por ali fora, mas começas a construir de uma maneira completamente anárquica, uma coisa completamente anárquica, ou seja, cada um constrói como lhe apetece, e as ruas muito rapidamente deixam, as vias, as estradas deixam de ser estradas e passam a ser vielas. E vamos chegar a outubro de 1755. A cidade continua bem, continua a crescer, o vinho continua a vender-se, o Brasil continua a mandar-nos para cá o açúcar, e vamos chegar então a 1754, 1755. Em 1754 vai acontecer uma coisa que é uma pega monumental entre os ingleses e o Douro. Os ingleses começam descobrem muito rapidamente, isto aqui falando dos ingleses é um bocado complicado, estamos aqui a falar do grupo da gente da feitoria, que ainda não existia a feitoria inglesa, mas não existia era a casa que nós hoje conhecemos. Eles juntam-se e começam fazem um cartel, e fazem um cartel indecente, quer dizer, começam a baixar de tal maneira o valor do preço do vinho, de tal modo que chegam a um ponto em 1754 que dizem: nós não compramos mais vinho, acabou, não queremos. E não havia safa a isto, Portanto, o Douro entra numa crise profunda. Entretanto, nós andávamos a fazer 30 por uma linha ao vinho. Porquê? Porque quanto mais barato era comprado o vinho, mais maninganças eles tinham que fazer no vinho.
E as maniganças eram tantas, porque se metia a vaga é a vaga sabogueiro, a vaga sabogueiro metia-se no vinho, porque dá um tom retinto. Portanto, o vinho podia ser quase cor de rosa, e os gajos metiam-lhe aquilo lá dentro e ficava negro. Metiam-lhe açúcar, metiam-lhe tudo o que pudesse haver. Água naquele tempo se calhar também, mas eles metiam tudo o que pudesse haver. Metiam aguardentes de má qualidade. O vinho de Porto não é o que nós conhecemos hoje no vinho de Porto, ainda não tínhamos lá chegado. Portanto, os ingleses, a culpa é dos ingleses, diz, sem dúvida, dos ingleses não, dos negociantes. Também não gosto muito de chamar os ingleses, mas, embora fossem, era dos negociantes, e do outro lado tinhas esta gente, que estava mal. E depois acontece uma coisa, no dia 1 de janeiro, no dia 1 de 1755, acontece o terremoto de Lisboa. O terremoto de Lisboa não faz quase nada na cidade do Porto. Apenas cai uma pequena capela que existia próximo da Sé, que era uma capela dedicada a São Roque, se não me engano. E até tinha uma coisa interessante. Tinha uma frase em cima, dizia: esta capela não cairá até a formiga comer o mundo. Caiu. Foi a única coisa que caiu na cidade do Porto. Mas Lisboa desaparece. Não é? Lisboa desaparece. E ao Lisboa desaparecer, e é uma coisa que nunca é falada muito na história portuguesa, é que falamos sempre do Marquês de Pombal, e vamos falar agora do Marquês de Pombal. A cidade de Lisboa, ao desaparecer, desaparece todos os portos, desaparece tudo, aquela cidade desapareceu. E ao desaparecer, o comércio ultramarino, ou seja, África, Brasil, já era muito aqui, mas África, Brasil e a Índia, e Índia, estamos a falar de Macau, estamos a falar, portanto, e Oriente, não é possível em Lisboa. Pois. Lisboa nunca, a história oficial portuguesa nunca toca neste ponto. Este tem que ir para algum lado, e vem para o Porto. Além de eles virem para o Porto, vem também muita gente. Pois. Fugiram de Lisboa, fugiram de certos sítios, que tens fome na cidade, no país todo. Em 1756, o Marquês de Pombal, que não gostou nada, na altura Sebastião Carvalho e Melo, que não estava a gostar absolutamente nada, o que se estava a passar com o vinho do Porto, é aconselhado por um Frei Pancorvo e por outros produtores do Douro a fazer o que se chama uma companhia. E vamos falar então do que é a Real Companhia Velha. Vamos chamar assim, não é só o nome dela era Companhia dos Vinhos do Douro. Não sei. Essa companhia vai definir que não havia mais vinho a não ser o vinho do Douro. Portanto, não podia entrar uvas no Douro. 2, que o vinho tinha de ser tratado de determinadas maneiras. 3, que ele vai arrancar a vinha de quase todo o sítio, vai mandar arrancar a vinha da Bairrada, vai mandar arrancar a vinha no Val do Tejo, vai mandar arrancar a vinha até na Beira Alta. Portanto, ele vai valorizar o vinho. E, principalmente, o que é que ele faz? A partir dali, aí ele compra o vinho. E os ingleses quiserem comprar o vinho, ou compram a companhia, ou então vão ter que o pagar bem caro, acima do preço da companhia, aos produtores. E com isto, como é que faz uma coisa? Se cria uma situação que é todos os vinhos que se vendiam na cidade do Porto, estamos a falar todos, portanto ele tinha que controlá-los todos, inclusivamente na cidade, e ele vai definir que não pode haver vinhos na cidade até... Não pode haver vinhos, não. Os vinhos têm que ser comprados à companhia até 5 léguas. O que é que vai acontecer? Ele leva à ruína os taberneiros todos da cidade de Porto. Leva-os completamente à ruína. E vai haver uma coisa que acontece em 1756, que é a revolta dos taberneiros, que é das coisas mais graves, de alguma maneira, que se passou na cidade. Mas foi uma brincadeira, não foi brincadeira nenhuma, mas foi um sobressalto democrático do amanhã. Mataram, não tenho bem ideia quando é que foi, mas foi um dia. Os juízes chegam à conclusão que realmente aquilo foi uma asneirada, estava tudo um bocado com os copos e pronto, mas o Marquês de Pombal não achou, o Marquês de Pombal pensou exatamente da mesma maneira, que realmente aquilo não tinha sido nada social, mas necessitava de um ato de poder. E então, o que é que ele faz?
faz um julgamento em que foram enforcados 20 e tal, presos e deportados umas centenas de pessoas no Porto. Quem é que é o homem que vem fazer isso? Um descido chamado João de Almada. O João, o Almada, vem para o Porto, e ele era primo, ou eu nunca percebi muito bem se ele era primo pelo lado da mulher, portanto, se era primo por afinidade, se era primo de sangue. Ele era primo do Sebastião Carvalho e Melo, chega à cidade e vai tomar conta deste ponto. A cidade nunca mais gostou do homem, porque o homem vem cumprir as ordens do rei, do absolutismo, e dizer isto vai ser assim. A seguir a isso, ele vai tomar conta de uma coisa que é a junta de construção, da junta, na prática é a junta das construções da cidade do Porto, e ele vai redefinir toda a cidade do Porto. E é aqui que entra muito e com muita importância o terremoto de Lisboa. Porque as regras foram aplicadas ao terremoto de Lisboa, ou seja, vai ser construído desta determinada maneira, com este plano, e nunca mais vai haver vielas e não sei o que mais. Dom José vai passar isso para o Porto igual. Portanto, ele fica com pleno poder. Fica com pleno poder de construir o que quisesse. E então vai nascer a cidade que nós hoje conhecemos. Esta cidade, não estamos a falar dentro das muralhas, não estamos a falar de fora das muralhas. Então vai-te nascer. Há uma carta. Em 30 de agosto de 1784, 30 de agosto de 1784, há uma reunião da tal junta, da Junta das Obras Públicas, em que se vai falar da primeira rua que está a ser construída na cidade do Porto, que é a Rua de São João. É a primeira rua que nós no Porto fizemos 3 grandes ruas, dentro das muralhas, até o século XIX. Fizemos a Rua Nova, como já falamos, de Dom João I, depois fez a Rua das Flores de Dom Manuel, e então agora vai nascer a Rua São João, ou onde passava o Rio da Vila, que é a rua que lá está, que encarna o Rio, e esta Rua São João é a primeira rua. Porquê? Porque Almada acha que o que se deve fazer é redesenhar toda a Praça da Ribeira e construir uma rua que vá ligar para a saída da cidade. A saída da cidade, que na altura era a Porta do Olival, via Rua dos Caldeireiros, ou então a Porta dos Carros, que ficava exatamente em frente exatamente em frente à Igreja dos Congregados, que era a Porta dos Carros, que dava saída para o Fabal, para a Praça Nova, e depois saía-se por ali fora e ia-se para Braga. O Almada vai tomar isto à letra, não há brinquedos, e vai tomar isto à letra, e portanto, se nós pensarmos com os Almadas, vamos pensar João Almada em 1784, por exemplo, nesta carta, estamos a falar da Rua de São João, estamos a falar da Rua do Almada. Portanto, o que nós chamamos a Rua do Almada é a rua que na altura chamava-se até Rua da Horta. A primeira parte era da Horta e depois é que era a Rua do Almada, porque aquilo era o Campo das Hortas, a Praça Nova era o Campo das Hortas. Estamos a falar esta Rua do Almada que vai ligar diretamente, e é dele, desta junta, sai diretamente dos Lóios e vai ligar diretamente ao Campo de Santo Vito, ou seja, à Praça da República. E tudo isto foi desenhado por eles. Temos a Rua de Santo António, que não existia e que é criada para ligar a cidade alta à, outra vez, Porta Nova. Portanto, a Rua de Santo António, que é muito interessante, porque aquilo é muito escarpado. E a parte de baixo, a parte mais inferior da rua, tem ligação. Por baixo são arcadas. Tu passas de um lado para o outro da rua por baixo das arcadas. Não sei se ainda existe, mas até havia uma boate, chegou a haver uma boate que ligava, essa boate foi das últimas coisas, que saía da Rua da Madeira e passava por baixo, e era a entrada para o Teatro de Sá da Bandeira. Passavas por baixo da Rua de Santo António todo, por lá fora, tudo aquilo são arcadas. Nasce a Rua da Natividade, que é a Rua dos Clérigos. Nasce a Rua de Sedefeita, como nós a conhecemos hoje. Nasce a Rua da Torrinha, o princípio da Rua da Torrinha, como nós conhecemos hoje. Nasce todo o bairro do Laranjal, que nós já nem sabemos o que é. O bairro do Laranjal foi o que foi
era um bairro todo novo, que foi criado exatamente desde a Praça Nova, não é? Desde a Praça Nova, portanto, vamos falar da Praça da Liberdade. A Praça da Liberdade não é como está hoje, tinhas era fechada, um quadro, até ficava lá a Câmara, e por trás tinhas uma coisa que chamava o Bairro do Laranjal. Esse bairro ia até a Igreja da Trindade. Foi todo destruído, no início do século XX para se fazer a Avenida dos Aliados. É do tempo dele. Tudo mais, sei lá, é quase impossível não pensar que a cidade do Porto é o que é sem se falar no Almada. Mais do que estas ruas todas. Claro, depois ele vai mexer em Belmonte, vai mexer na Rua de Belmonte, vai mexer na Rua das Flores, vai mexer em tanta coisa. Ou seja, a cidade que nós conhecemos hoje... Por aquilo que eu estou a perceber, é assim, o grande facto que faz com que a cidade se torne, no fundo, aquilo que nós conhecemos hoje, acaba por ser o terremoto de 1755. Acaba por ser o terremoto, acaba por ser o crescimento da cidade e acaba pela... o terremoto em si não é significante em termos estruturais. O que permite é a legislação que é feita para Lisboa, draconiana e absolutista, vá ser aplicada no Porto. Portanto, João vai ter exatamente as mesmas prerrogativas do que têm eles em Lisboa para construir a Baixa de Lisboa. Mas na Baixa de Lisboa aquilo tinha desaparecido e fez-se uma coisa nova. Aqui não. Aqui tentou-se construir recuperando o que se pode. E o que é que se vai fazer? Já nesta altura, já por ele, há uma coisa que é desenhada, que é as frontarias das casas. Ou seja, há desenhos, e há ainda hoje, aparecem, nós temos, toda a cidade está desenhada, e também está desenhada como é que as casas devem ser. A cidade do Porto não é toda parecida e toda quase igual, porque as pessoas tenham gostado da casa uns dos outros. Não, foi definido que era assim. A cidade do Porto é uma cidade de riscos. Tens riscos horizontais e riscos verticais. E depois, se falasse um dia da Avenida dos Aliados, era muito interessante. Mas as casas do Porto foram desenhadas assim, e se nós olharmos aqui para Sedufeita, isso é mais que evidente. Sim. Apesar das casas aqui de Sedufeita já serem fim do século XVIII, século XIX. E estas casas eram construídas, tinham uma maneira de serem construídas, que também tem outra vez uma grande ligação à nossa maneira comercial que éramos. Por baixo era a loja, os armazéns, ou a loja, todas as casas. Todas as casas, nós hoje em dia temos o comércio. No andar de cima, no primeiro andar, ficava a área pública, digamos, a área pública para receber pessoas, para isolar a casa. No segundo andar ficava a sala de jantar e quartos. E tinhas, depois por cima, se permitisse ter 3 andares, já tinhas dinheiro para isso, ou 3 ou 4, no Porto não se construía muito raramente, com 5 andares, muito pouco. Tinha 4 andares, as casas tinham, portanto, o último andar era a cozinha. As cozinhas estavam todas no topo. E são duas coisas que se fazem na cidade, essa é uma delas, e é extremamente importante até para a higiene, pelo menos odórica da casa, da cidade. Elas vão lá para cima, e depois inventamos, não somos nós que inventamos, mas vamos explorar uma coisa que hoje em dia é fabuloso, toda a gente acha uma coisa fantástica, que é, como a cidade era relativamente, as casas eram todas pequeninas, o terreno era caro, como as casas eram todas estreitas, então, tinhas um problema de luz. E então como é que se resolve o problema de luz? Com as claraboias, que é a cidade está carregada de claraboias. Essas claraboias abrem a luz para quartos interiores, quer dizer, portanto, as casas eram iluminadas de cima pelas claraboias. Nós hoje em dia, se formos visitar alguns alojamentos locais, ou casas, há aqui algumas que têm claraboias espantosas aqui em Sedufeita. Aliás, estes prédios aqui em Sedufeita que as pessoas vão vendendo e vão reabilitando, todos eles têm uma característica evidente, que é a claraboia. Aliás, que a própria claraboia faz todo sentido, principalmente porque, mesmo na reabilitação e mesmo até aumentando o número de pisos, as pessoas têm sempre o cuidado de manter essa luz solar, porque de facto é muito importante, é mesmo muito importante. Pronto, então, tendo esta situação e tendo as casas sido desenhadas, nós temos então a cidade começa a evoluir, e a cidade evolui rapidamente. Começamos a ter uma nova
outra vez, vamos chamar o que eram os cidadãos, e agora vamos começar a chamar burgueses. Uma burguesia com dinheiro, alguma já tinha algumas terras do Douro, pouco. Então, a maior parte da burguesia era uma burguesia de profissionais liberais ou de comerciantes. Portanto, era o que tínhamos na cidade. Além disso, depois tínhamos a multidão de pessoas, de portugueses, que iam vivendo e vão vivendo, e há aqui uma alteração que vai acontecer a seguir. É que a alteração da nossa maneira de estar. A lógica da cidade era, portanto, na casa, estão a ver as casas de Porto, muitas vezes compara, aliás eu chamo o Porto a cidade das 1000 portas, porque se nós olharmos para a cidade do Porto, tem portas, que metem impressão, porque as casas são estreitas, não em desenho, mas em lógica, a cidade do Porto é muito parecida com Amsterdão, em termos termos da casa, a estrutura da casa é a mesma, porque o burguês, grande ou pequeno, naquele tempo gostava de viver, tinha tudo consigo. Portanto, tinha a mercadoria por baixo, dormia em cima, e tinha os seus criados, tinha as criadas de casa. Deixa-me só tocar aqui numa coisa que está-me aqui, estou a ouvir falar sobre isso e tenho que tocar nela. Sim. Havia aqui no Porto, e ainda continua a haver, algumas zonas agora quase reduzidas a zero, ruas de artesãos especificadas, neste caso. Nós neste momento já não temos, tens caldeireiros, tens a Rua dos Caldeireiros, que é mais significante. A cidade do Porto era dividida por ruas de artesãos. Isso, não é? Também tinha. E nós temos artesãos que eram realmente ricos. Na Rua dos Caldeireiros temos lá algumas casas que já têm dinheiro. Tens a Rua dos Caldeireiros, tens a Rua do Comércio de Porto hoje. Que é a Rua da Ferraria de Baixo. Tinhas duas ruas das Ferrarias. Tinhas a Rua da Ferraria de Baixo, que era a mais antiga, que é a que vai dar à Alfândega. Sai mais ou menos da Bolsa, um bocadinho para dentro, desce por lá fora. E depois tens a Rua da Ferraria de Cima. Mas tens a Rua da Banharia, que era dos sujeitos que faziam bainhas para as espadas. Tens a Rua dos Sapateiros, que é uma rua que já não existe, mas ficava na zona da Sé. Tens a Rua da Fonte Taurina, que a Rua da Fonte Taurina era dos Ourives. O nome vem da Ourives. Quer dizer, Fonte Aurina, Fonte Taurina, e acabou em Fonte Taurina, há quem chama Fonte Taurina. Hoje em dia o nome dela é Fonte Taurina, mas o nome vem dos Ourives. E isso até em termos de organização do próprio comércio no Porto era muito normal. Tu tens as cidades, todas as cidades normalmente eram assim, e o Porto também. Porquê? Porque tu tinhas como apoio entre as pessoas, tinhas o que nós falámos outra vez, que são as confrarias. Estas confrarias já davam apoio às viúvas, já davam conforto aos pobres da área deles, o que podiam. E, portanto, vivendo juntos, criavam a primeira lógica profissional de teres o aprendiz, o oficial, o mestre, e eles ao mesmo tempo, tanto todos juntos, conseguiam organizar bem estas confrarias. Isso vai acabando na cidade. Embora a Rua dos Caldeireiros ainda hoje tenha lá algumas coisas, vai acabando na cidade. E hoje acabou com o turismo, por simplesmente hoje em dia tens a Rua dos Restaurantes. Isto agora vai começar a cada vez. Mas é mesmo. Agora cidade. Falaste num ponto engraçado, a Rua dos Restaurantes. Agora é a Rua dos Restaurantes. E a Rua das Ruas. Esta cidade entra de chofre, isto é interessante, estamos sempre a falar, mas já estamos a chegar ao século XIX. Portanto, o século, o 1700, eu não sei quanto tempo é que há. Portanto, temos aqui mais 10, 15 minutos. Okay. A cidade é reorganizada, a nobreza, que nós já tínhamos falado, mais titulada, continua a viver lá para cima, na Rua Chã. Uma das ruas principais da cidade era a Rua dos Carros. Ninguém sabe qual é a Rua dos Carros, mas eu vou dizer qual é. A Rua dos Carros era a rua que vinha desde a Porta do Sol, descia até ao convento de Ave Maria, de São Bento de Ave Maria, e ia dar à Porta dos Carros, ou seja, a Rua Loureiro. A Rua Loureiro era uma das ruas principais da cidade e vai ser toda redesenhada pelos Almadas. Vai acontecer logo a seguir, já com Dona Maria I, portanto, logo a seguir, vai acontecer, e com o segundo Almada, nós vamos começar a deitar a muralha abaixo.
A cidade do Porto tinha das muralhas, isto pelos escritos de muita gente, principalmente dos Médici, do Médici Castedo, do Cosimo e de outros, tinha uma das muralhas mais bonitas da Europa, porque a muralha da cidade do Porto, a muralha Fernandina, via-se toda. Era impressionante. Era uma croa, ela está na Ribeira, portanto ela subia da Ribeira, subia pelos lados guindais e subia até lá em cima e via-se toda. Temos que pensar que não existia cadeia da relação, ou aquele edifício da cadeia da relação. Temos que pensar que não havia o Hospital de Santo António, que embora ficasse fora de muralhas, temos que pensar que não existia uma série de coisas, havia conventos que eram os monumentos, as coisas maiores. Portanto, tu vias toda a muralha, a cidade era belíssima. Tudo vai abaixo. Tudo vai abaixo, mas com ordem. Por exemplo, só dou 2 exemplos para saber como é que isto foi feito. Dona Maria dá ordem, permite, não é dar ordem, permite, que a muralha seja destruída desde que, e não é só a muralha ser destruída, oferece o terreno. Portanto, oferece o terreno desde que a cidade, desde que o tomador do terreno construísse segundo a traça e no espaço de determinado tempo, que acho que eram 2 anos. E o que é que então vai nascer? Se olharmos, por exemplo, para a Rua dos Clérigos, toda a parte esquerda, quando nós subimos para a Rua dos Clérigos, já alargada, toda aquela parte do lado esquerdo é construída exatamente onde está a muralha. E por isso, isto, explicando assim, nós hoje em dia há por trás da Rua dos Clérigos uma rua que se chama a Rua de Trás. Pronto, a Rua de Trás, que nós chamamos a Rua de Trás dos Clérigos. Sim. Não, era a Rua de Trás porque era encostada à muralha. Ou seja, a muralha acabava exatamente ali e essa era a rua que seguia a muralha, como as taipas seguiam a muralha. E há outras ruas que o faziam. E então a Rua dos Clérigos vai ser construída segunda traça, obrigatoriamente segunda traça, por pessoas que tomaram conta daquilo, portanto, burguesia, vão construir as casas e vão utilizar as pedras da muralha para construírem as suas casas. E aquilo é com o desenho. O primeiro teatro de São João foi construído com a muralha. Visitaram, já o João, isto como segundo exemplo, o governo civil, o antigo governo civil, que era ali à Porta do Sol, e o Teatro de São João, não o atual, porque ardeu, mas assim a estrutura mantém-se. Foi desmontada a muralha também, e tudo foi construído com as pedras da muralha. Portanto, nós temos pedras da muralha Fernandina, como tivemos do Castro, está em toda a cidade. Se nós andarmos pela cidade e começarmos a reparar nas cores das portas, de tudo, das empenas, das portas e das janelas, principalmente na parte velha, vamos ver cores diferentes porque eram pedras de todos tempos diferentes, que eles iam recuperando daqui da lá e iam fazendo as empenas, porque a pedra não era tão barata, embora granito não faltasse na cidade, e próximo era mais barata que ele. Isso, sem dúvida. E esta cidade está a desenvolver-se e chega, e de repente, em grande crise com os ingleses sempre, mas os ingleses sempre a dominar. Temos grandes construções na cidade por causa do ouro do Brasil. Temos Nazoni a fazer os clérigos, temos João Carro a começar a fazer, João Carro que faz o Santo António, temos o Whitehead. Whitehead era um cônsul inglês, muito importante, que era muito amigo do Almada e que vai redesenhar muitas coisas. Vai redesenhar, por exemplo, a Praça da Ribeira, só falar só um segundo sobre essa história, e vai fazer a feitoria inglesa. Pronto, nós hoje em dia chamamos a feitoria inglesa ou a Factory House. O Whitehead e o Almada, o que queriam fazer na Praça da Ribeira era uma praça de arcadas, uma espécie de praça maior. Se nós repararmos na praça, que não foi feito. Claro. Agora, se nós nos virarmos para a Rua de São João, de costas para o rio, ao fundo, vamos reparar que o lado esquerdo, onde está os Pestanas, o Hotel dos Pestanas, e depois estão aqui, agora acho que é aquilo que tu tens. Do lado esquerdo tens umas arcadas enormes. Nós não conseguimos percebê-las porque elas estão quase todas ou tapadas e agora estão quase todas em vidro. Aquilo era uma arcada enorme. A ideia era juntar aquela arcada toda e fazer do outro lado também, então fazer uma espécie de praça maior, com arcadas muito altas para o comércio. Não foi feito porque não é tão fácil fazer coisas na cidade de Porto e ele não teve poder até onde pôr. A Fonte de São João
a fonte de São João é do Almada, é dos Almadas. Aliás, o escudo que lá Aliás, está é Dom aliás, José. Dom João. no Porto, Dom como José. nós sabemos, nós temos aqui um grave, não é grave, mas tem a ver com a própria cidade em si, porque o Porto é canais e rios e Sim. qualquer construção que se faça, só tem que ter um temos cuidado. esse problema enorme. E nós aqui temos mesmo um problema grave com isso. E toda a cidade, eu muitas vezes quando falo com turistas, para lhes explicar a cidade, digo, pá, isto é fácil, vocês é como se estiverem a descer num rio. As pessoas olham para o mapa e dizem Rua das Carmelitas e Rua dos Clérigos, no mapa faz uma curva, não faz, nós nem notamos, que vamos para os Carmelitas e a tendência é normal ir para os Clérigos, porque aqui parece um rio, depois chegas lá embaixo à praça e viras logo a seguir para São Bento, porque aquilo, se tu fores com noção de rio, segue vais dar à Ribeira, e na verdade vais a seguir uma série de riachos que existiam e levadas que existiam por ali fora. Ou seja, aquilo que me está a dizer é que assim, grande parte então dos nomes das ruas nessa altura começam a aparecer então nesse momento. Sim. Almada vem do nome de João de Almada e Melo, o Almada, a Rua de São João, não tem um nome por causa de São João Batista, nós temos uma situação aqui, não tem um nome por causa de São João Batista, mas sim tem um nome por causa do João. Por causa do João Almada. Portanto, chamaram-lhe Rua de São João em honra ao homem que a desenhou, que a mandou fazer, que é a Rua de São João. Como, por exemplo, o Teatro São João, também não é Teatro São João por causa de São João Batista, ou por causa do nosso, não é do nosso padroeiro, porque ele não é nosso padroeiro, mas do nosso querido São João, mas é São João porque peço desculpa. No dia da inauguração do teatro, o príncipe, que veio a ser Dom João VI, fazia anos. Portanto, chama-se São João por causa de Dom João VI. Nós não temos nada, eu acho que não temos nada no Porto, a não ser São João das Fontainhas, que não existe. Não existe como nome, toponímia. Nós não temos. Pronto, e passamos isto muito rapidamente e vamos entrar no século XIX assim de chofre. Como é que vamos entrar no século XIX? Vamos entrar no século XIX com Napoleão. E vamos ter uma cidade... Então temos que voltar outra vez a fazer um novo programa. O século XIX todo? Sabes porquê? Eu vou-te explicar porquê. Porque já estamos com um tempo muito grande e é assim, e nós muito sinceramente é assim, isto é uma delícia e é uma pena nós não continuarmos com de facto a história aqui do povo do Porto e a história do Porto, porque hoje ficamos num ponto interessantíssimo e se vamos entrar agora na época de Napoleão, então vamos ter aqui muitas coisas engraçadas e temos Napoleão, no século XIX temos Napoleão, então temos as invasões francesas, temos a guerra civil, temos o cerco do Porto, temos o romantismo e temos a cidade mortuária, como foi chamada no fim do século XIX, e eu acho que entender o que é que foi, só num minuto, no fim disto tudo, em 1899 vai acontecer uma coisa. A cidade do Porto vai ser cercada pela polícia, pelos militares, e vai ficar fechada durante quase um ano, em que não entra ninguém nem sai ninguém. Não sei se está a fazer lembrar alguma coisa das coisas. Isso aqui foi ao limite. A cidade foi fechada porque foi declarada a peste. A última vez foi declarada a peste bubónica na Europa, foi na cidade do Porto. E a cidade do Porto foi completamente fechada, contra tudo e contra todos, e pura e simplesmente destruiu a cidade. Acabou a cidade, toda a cidade que nós vimos a ver acaba neste momento. O resultado disto é que nas primeiras eleições que são feitas depois da peste, quem ganha as eleições na cidade do Porto é o Partido Republicano. Quem é eleito como deputado é o Afonso Costa. E no século XIX, até esta altura, até à República, a cidade do Porto é fundamental e vem a ser capital do país quase durante 5, 6 vezes. Quer dizer, portanto, a cidade do Porto não é... É muito interessante a história da cidade do Porto e muito, muito pouco conhecida. Bem, meus caros, como é óbvio, já perceberam que vamos para mais um programa e vamos para o 4º programa aqui sobre a história do Porto. O Fernando Luís Barbosa
como é óbvio, ouvi-lo falar, não, ouvi-lo falar é uma delícia e deixa-nos sempre aqui, eu vou pôr o termo água na boca para o próximo, porque falar do Porto à pressa também não é falar do Porto. Por isso temos que contar mais um bocadinho a história mais aprofundadamente, sabendo que estamos a resumi-la muito. Por isso, vamos nos ver agora numa próxima sexta-feira e obrigado a todos por este programa. Obrigado, Fernando, por mais este programa. Obrigado.